Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à terceira edição do programa Dia D. É o terceiro debate e hoje começamos, deixa aqui, como aqui temos a ditadura do cronômetro, começamos 6 minutos atrasados, diferente. E o meu tempo não está contado, tenho 5 minutos para arrancar, né? Boa. Angola, 50 anos depois. Como devemos olhar para a nossa história? Com orgulho, com tristeza, com entusiasmo? Ou é tudo uma desilusão? É inegável afirmar que a conquista da independência nacional é o maior marco da história de Angola, pelo simbolismo que encerra e todo o valor material e imaterial, pois depois do bem jurídico vida, a liberdade é a maior conquista de qualquer nação. A autodeterminação dos povos é o farol de quem se arroga pela titularidade do seu próprio destino. Angola está nesse momento a celebrar o jubileu da sua dipanda. E embora tenhamos no plano formal esta independência, continuamos materialmente aprisionados ao imaginário colonial. Os 50 anos da dipanda apresentam-nos um saldo negativo de 3 presidentes da República e o reconhecimento exclusivo de um único movimento na luta de libertação nacional. Dos 3 presidentes, o fundador da nação morreu por doença prolongada em Moscovo, o arquiteto da paz morreu por igual razão em Barcelona e o terceiro em vida, apesar de inaugurar vários hospitais ao longo dos seus 8 anos de mandato, se trata no estrangeiro. Por que razão, passados 50 anos, não confiamos nas nossas instituições? Os angolanos de baixa renda têm estado a escolher trocar a vida miserável de Angola por uma pobreza mais digna na metrópole. A elite angolana faz exatamente a mesma coisa. Vive particularmente em Luanda, mas materialmente na metrópole. As esposas dão luz lá, os grandes negócios são celebrados nos escritórios de lá, os filhos vivem e estudam lá, e até quem comete o crime de peculato tem mais confiança em guardar o dinheiro roubado lá. Provavelmente por essa falta de patriotismo temos cá uma geração de jovens desempregados ou mal empregados, mais de 12 milhões de angolanos a viverem abaixo da linha da pobreza, perto de 9 milhões de crianças fora do sistema do ensino, numa clara violação da nossa Constituição que define o ensino primário como obrigatório e gratuito. Para concluir, podemos escolher se debatemos Angola real ou Angola do Estado da Nação. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao Dia D, terceira edição. E eu tenho 2 convidados muito especiais, nutro muito carinho e admiração pelos 2. À minha direita tenho o advogado Tito Cambães e à minha esquerda, Sérgio Kalundungo. Eu já fiz, do ponto de vista, como é que eu diria, de autonomia e do ponto de vista de registro civil, temos aqui 2 nomes verdadeiramente angolanos. Eu queria saber do Tito, o significado de Cambães e do Kalundungo, o que é que significa Kalundungo, enquanto eu tomo o meu assento aí embaixo. Até já. Boa noite. Boa noite. Respondendo diretamente ao caso, Cambães é um nome de origem Ubuntu, uma língua que falam os Ubuntu, né? Cerca de 23% da população, por os últimos dados, e eu entendo que o Cambanje significa não me olhes, em português, né? Não me olhes. Então é isso o significado do nome Cambanje. Boa noite a todos e a todas. Respondendo também na sequência do que dizia o Tito, o meu nome é de uma região, do Planalto Central, portanto, Ambo. Eu e o Tito somos conterrâneos. Apesar de nos conhecermos há muito tempo, também descobrimos que temos essa partilha em comum. Somos conterrâneos e Sérgio Kalundungo, o apelido Kalundungo significa Jindungo, né? Sei que na região de Luanda é Kaombo, né? Kalundungo, portanto é Jindungo pequeno. Obrigado. Obrigado pelas notas introdutórias. Eu tenho aí mais 40 segundos e ia pedir ao Tito que repetisse a explicação, porque o nome em África é um elemento da afirmação cultural e o teu microfone estava desligado, Tito. Estava a dizer que o meu nome, Cambanje, é um nome de origem Vimbuntu, que traduzido para português diz
O Cambanje significa não me olhes, né? Mas hoje, em concreto, é mesmo para me olharem, para me virem com alguma atenção. Muito obrigado. O nome, tal como o Sérgio, é o nome do Planalto Central, do AMBO, né? E, como disse, eu e o Sérgio comungamos, felizmente, dessa mesma origem. E também comungamos de um valor muito fundamental, que é o grande amor que nutrimos pela angolanidade, né? Pelo nosso país, pela Angola, né? Então, damos tudo por Angola e defender sempre Angola. Boa. Boa. Pronto, restava-me dizer apenas que o Tito, o Sérgio, nesse precisamente é o coordenador do Observatório Político e Social de Angola, e o Tito fez a apresentação como advogado. A plateia também pode interagir. Nos nossos assentos tem duas... Hoje não tem os lencinhos, né? Tem? Há 2 lencinhos aqui nos nossos assentos, o azul e o magenta, acho, para simbolizar a tendência do debate. A ideia é colocar ideias diferentes que concorrem para o mesmo bem comum, que é o espaço, o solo pátrio, que os meus 2 convidados afirmaram dizer que amam, e nós todos estamos aqui, amamos Angola, e é essa Angola que nos coloca aqui em debate hoje. Eu vou deixar a primeira pergunta, logo a primeira, ao Tito e ao Sérgio. São meus amigos, eu posso tratá-los assim. E quando preferir também vou tratar pelo nome da banda, né? O Cambanje e o Calundum. Então tenho essa liberdade de estar a entrevistar 2 amigos e 2 entusiastas, 2 pessoas que amam verdadeiramente o nosso país. A primeira questão que eu coloco para o Tito e o Sérgio é: podemos considerar Angola hoje uma república soberana, independente, democrata, conforme nos reza o 1º artigo da Constituição? Essa questão o Tito disse que sim e o Sérgio disse que não. Por que sim, Tito? Eu disse que sim justamente porque dos esforços que já foram feitos até agora para que Angola se consolidasse cada vez mais como um país verdadeiramente democrático, verdadeiramente inclusivo, têm sido feitos. Daí que, com a Constituição de 2010, mais do que estar dentro dos nossos comandos legais, aquilo que tem vindo a ser a estratégia de, não só dos partidos políticos, mas quer da própria sociedade civil e a ideia de cada vez mais termos instituições sólidas, instituições em que os cidadãos venham a confiar, é justamente de que tenhamos um país onde que estes postulados que estão previstos na nossa Constituição não fiquem somente por estarem lá do ponto de vista de lei morta, mas sim com uma concretização prática, né? Aquilo que se diz law in action, né? É o direito em ação, né? Que mais do que está previsto numa norma, a ideia é que os cidadãos, as instituições, os partidos políticos, quer o partido que está no poder, quer os partidos que estão na oposição, todos eles consigam rever-se nesse instrumento que nós temos e todos nós somos partícipes na construção, na consolidação dessa nossa democracia. Como é de calcular, somos uma democracia que cada vez mais está a se consolidar, está a respeitar os seus estágios, que é absolutamente normal. A nossa democracia, penso que do ponto de vista factual, ainda não foi justamente bem testada. Há ou não grandes momentos em que quer a própria Constituição, quer a sociedade são testados para ver se temos verdadeiramente instituições capazes de virem não só regular as relações que estabelecem entre as pessoas entre si, mas sim entre as pessoas também e os outros poderes. Então, é uma democracia que está cada vez mais a consolidar-se. Todos nós e a nossa presença aqui numa plataforma como essa vem justamente fazer a demonstração de que cada vez mais estamos a consolidar esse Estado de Direito Democrático que todos nós queremos e que, efetivamente, tenhamos um país cada vez mais coeso, onde tenhamos estabilidade, onde tenhamos instituições fortes, instituições capazes de proteger os cidadãos e, fundamentalmente, uma sociedade inclusiva, uma sociedade onde tenhamos mais igualdade de oportunidades e onde cada um de nós venha a sentir-se orgulhoso em gritar em todos os cantos do mundo: eu sou angolano, porque o primeiro grande embaixador... O primeiro grande embaixador do nosso país somos mesmo nós angolanos, que vamos em todos os cantos do mundo afirmar categoricamente de que, perante todas as dificuldades que temos, perante as dificuldades que vemos, ainda assim amamos Angola e cada vez mais
temos vontade, isto é que é fundamental, tal como Albert Einstein dizia que não há uma força mais forte do que o vapor, a força motriz do que a vontade. A vontade é que está acima de cada um de nós e todos nós tenhamos vontade de fazer de Angola um bom país para se ver, mas todos de forma inclusiva, não apenas um pequeno grupo de pessoas, mas sim todos, para que tenhamos uma sociedade em que as pessoas acreditem que é possível, com educação, com instrução e, fundamentalmente, com igualdade de oportunidades, acreditar que todos nós somos partícipes para fazer de Angola um bom país para se ver. Estamos conscientes das dificuldades. Obviamente que em meio século muita coisa não foi muito bem conseguida. Há desafios que devem ser efetivamente seguidos, desafios nomeadamente em matérias como a educação, como o saneamento básico, como a empregabilidade, como uma melhor e maior redistribuição das riquezas. Esses desafios vêm justamente para que nos sirvam de lição, para que ninguém fuja a estes desafios. Nós temos que dar o corpo ao manifesto e dizer assim, as dificuldades são essas, porque nós não devemos ficar contentes quando ainda vemos pessoas, há algumas pessoas a comerem no lixo, vemos hospitais, ainda alguns hospitais com alguma ausência de seringas, de luvas. Isso sim são matérias que nós devemos olhar para elas, encarar de frente e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de olhar que há muito investimento em construção de mais hospitais. Houve, a título de exemplo, a construção de 2.500 unidades hospitalares para cuidados médicos primários. Então, se nós olharmos para esses dados todos, nós vamos ver que os desafios são enormes. Entretanto, a força de vontade de poder os resolver está aí. Até porque só quem tem a capacidade de olhar para de frente dos problemas é que sabe que há um caminho para poder corrigir, para fazermos de Angola um país para se viver. Obrigado, Tito. Estão esgotados os primeiros 5 minutos. Aproveito para fazer uma nota e dizer ao Sérgio que o primeiro bloco é de 5 minutos para cada um e depois tem 2 minutos e 30 segundos para fazer a réplica. Sérgio, a mesma pergunta, disse que não. Por que não? Ok. Se a sua pergunta for se podemos considerar Angola uma república soberana, independente, não? Baseada na dignidade da pessoa humana, justa, democrática, solidária, de paz e igualdade, progresso e por aí fora. A minha resposta é claramente. Exatamente, a pergunta é no espírito do artigo 1º da Constituição. Da Constituição. É exatamente o texto que leu por extensão. Então, o espírito da Constituição por si só demonstra claramente que não, né? É claro que o artigo número 1 da Constituição é uma inspiração, mas não é uma realidade, né? Repara, progresso social. Igualdade, o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade entre os povos, diz que somos dos países mais desiguais. Considerar Angola um país igual nessas circunstâncias é também, do meu ponto de vista, é um pouco arriscado. É claro que nós temos uma Constituição, mas eu entendo que a Constituição não é um pedaço de papel. Devia ser uma forma de vida. Nós devíamos viver, nós devíamos sentir materialmente palavras tão fortes como solidária, como de paz, como a igualdade, e infelizmente não podemos dizer. Eu dizia que a nossa Constituição é um retrato de um modelo que nunca pousou para ela, ou seja, na moldura, se o retrato estiver na moldura, ele é muito bonito, mas isso não reflete a nação real, né? Infelizmente, o país sonhado e o país escrito nesta Constituição está muito distante do país real, né? E o Tito, como dizia, somos conterrâneos e temos a felicidade de viver até maioritariamente do tempo na mesma cidade e admiro, eu gostaria muito de, talvez deve ser das minhas lentes, mas eu não vejo esse país que ele vê. Eu acho que o país é muito diferente do que nós temos, né? Então, eu penso que em relação à democracia, eu acho que a democracia também, que é um dos preceitos da número 1, também é algo por conseguir, né? O país real não reflete aquilo que é comentado, né? Por exemplo, há estudos que tendem a apresentar a Angola como uma democracia híbrida.
Híbrida porque celebramos eleições, felizmente de forma regular, mas os concorrentes às eleições não estão em igualdade de circunstâncias. Nós vivemos num país em que nem todos têm acesso aos meios de informação públicos ou aos meios de informação, até surgiu uma nova, que são os meios de informação tutelados pelo Executivo. Portanto, numas circunstâncias como estas, eu tenho muita dificuldade de dizer que, em relação ao artigo número 1, nós estamos plenamente satisfeitos. Eu acho que o país, neste quesito, volto a repetir, o país sonhado está muito longe do país alcançado. Eu posso entender o espírito dos pais da nossa Constituição, no sentido de pretender ser isto. Eu sempre costumo dizer que o papel é muito generoso. Tudo o que nós escrevemos no papel, o papel aceita. Se eu pegar num pedaço de papel e dizer que estou um milionário, tenho 2 milhões, o papel vai aceitar. E eu acho que, infelizmente, nós temos aqui esse grande desafio, tornar a nossa Constituição um aspecto prático, pela mesma razão que os defensores de que o país está ao nível daquilo que está a nossa Constituição têm um grande desafio, é de praticarem aquilo que eles pregam. Obrigado. Obrigado, Tito, e obrigado, Sérgio. Foi o primeiro bloco. Aqui a nossa sala, qual é a tendência do debate com os nossos lencinhos? Boa, boa. Bem, o Sérgio ofereceu-nos mais de 1 minuto e 30 segundos. Tito tem 2 minutos e 30 segundos para fazer réplica à fala do Sérgio. Sim. Daquilo que brilhantemente nos foi aqui apresentado pelo meu amigo Sérgio, eu compreendo perfeitamente que é um longo caminho a percorrer. Entretanto, este caminho a percorrer de nenhuma forma invalida aquilo que já foi e tem sido bem conseguido, porque nós, efetivamente, temos realizado eleições de formas regulares e aquilo que tem sido os relatórios de instituições internacionais sobre a avaliação do processo, todos eles são unânimes em reconhecer que nós, desde 92, temos organizado eleições livres, justas e transparentes e que as dificuldades apresentadas de nenhuma forma tocam naquilo que tem a ver com o resultado final. Há uma outra dificuldade que acontece em qualquer parte do mundo. Agora, felizmente, em muitos países do mundo, e para aqueles, não é o meu caso em concreto, mas para aqueles que consideram a América como das maiores democracias do mundo, viram agora as dificuldades que aconteceram nas últimas eleições americanas, em que havia um candidato que dizia claramente que se perdesse as eleições, consideraria as eleições nulas, né? O mesmo se deu, por exemplo, no Brasil, em que um dos candidatos até ameaçou invadiu o STF e que deu lugar ao que aconteceu em janeiro e que está a decorrer agora o processo que nós temos. Em tese, e isto para mim aqui é que está a questão central, a democracia, eu penso que é um caminho. Nós temos dado passos significativos para termos uma democracia cada vez mais sólida, uma democracia que, fundamentalmente, que as pessoas acreditem. Agora, eu estou consciente de que há certos grupos, independentemente de qualquer que seja o resultado, vão sempre colocar em causa, né? Aliás, houve alguém que dizia que eleições só são justas quando eles é que ganham. Quando perdem, não são justas, nem livres, nem transparentes. Então, quem vive em Angola está consciente disso. Porque nós nunca vamos agradar, felizmente não se vai agradar a gregos e a troianos. E esse é o jogo da democracia. Eu estou consciente de que haverá sempre pessoas que, quer o MPLA ganhe as eleições, que é o partido que eu sou militante, quer ganhe com maioria qualificada, quer ganhe com maioria absoluta ou maioria relativa, vão sempre colocar em causa o resultado. Estou consciente disso. Logo, de nenhuma forma, daquilo que tem sido os relatórios dessas instituições internacionais, nunca colocaram em causa o resultado final. Obrigado, Tito. Pontual no tempo, o Sérgio tem igualmente 2 minutos e 30 segundos para rebater as ideias do Tito. Eu recordo-me do refrão de uma música que diz que o mundo todo já mudou em Angola em papas de Acalunga, né? Isso para dizer o quê? Ter uma Constituição democrática não torna um regime democrático. Hoje já não basta alegar a existência de uma Constituição democrática, né? Assim como ter uma receita escrita de um bolo não nos diz que automaticamente nós temos um bolo, né? Eu tenho uma receita que até foi bem feita por um expert, mas não diz
É preciso ter os ingredientes e é preciso fazer o bolo acontecer. E, na minha opinião, quando me baseio no quesito democrático, porque o artigo 1 vai para além disto, das eleições, volto a repetir, eleições regulares, sim, mas altamente imperfeitas. Eu gostaria muito que os nossos netos não tivessem de esperar 50 anos para ver esses desafios coisas. E quando falo de desafios, falo da assimetria no acesso às mídias ou no acesso aos recursos para concorrer numa eleição. Gostaria de que crescessem num país onde instituições democráticas não são só formais, ou que as instituições democráticas, apesar de serem formais, não tenham um forte controle do poder executivo. Gostaria de ver num país onde as liberdades civis não são limitadas, como as restrições que nós vemos na imprensa, né? Gostaríamos de ver num país onde o indivíduo desfruta plenamente da liberdade de expressão, vê que está assegurada a sua liberdade de exprimir, mas também depois de se exprimir. E, infelizmente, esta não é a realidade de todos os angolanos. E é por isso que eu insisto nesta ideia de que a democracia, sim, é um processo, mas nós não estamos tão próximo daquilo que devia ser depois desses anos todos, né? 50 anos depois, ainda que a Constituição seja de 2010, eu esperava, e como bem disse o Tito, eu amo Angola e acho que este meu amor por Angola tem uma certa ambição que é muito maior do ponto de vista qualitativo e de substância democrática. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Tito. Estamos muito bem a nível do tempo. Para quem estiver presente na sala, pode aproveitar nessa paragenzinha, fazer uma subscrição ao canal do Mudei, do YouTube. Estamos a transmitir em direto. Façam partilhas, por favor, marquem os vossos amigos. Podem colocar no Facebook, que é a rede mais pulverizada, pelo menos cá em Angola, e não deixa de ser no mundo. Por favor, para ajudar a crescer os nossos números, que é importante não sermos meros figurantes da nossa história. Hoje estamos a debater 50 anos da nossa Depanda, nem um assunto qualquer. Vamos entrar para a segunda questão, mais um bloco de 5 minutos para cada um dos nossos convidados e a réplica de 2 minutos e 30 segundos. Vamos sair da Constituição e vamos entrar para os cofres do Estado angolano, mais concretamente. A segunda pergunta é: a riqueza do petróleo e dos diamantes tem sido distribuída de forma justa nesses 50 anos? Essa questão, o Tito disse que sim, não vai responder em primeiro lugar agora. Vou querer ouvir o Sérgio, que disse não a esta questão. Por que não, Sérgio? Bem, eu sinto e noto que a riqueza do petróleo e diamantes ao longo dos... Atenção, a pergunta é muito clara. Destes 50 anos não foi partilhada de forma justa. A riqueza deveria unir-nos. E hoje, quando eu olho Angola, país com petróleo e diamantes, eu vejo que isto fica ao espelho das nossas desigualdades, né? Eu falei dos níveis de desigualdades que temos. Se olharmos para as taxas de pobreza, as atuais, mas já vêm há muito tempo, também refletem claramente que a riqueza de petróleo e diamantes não foi partilhada, nunca foi partilhada de forma justa. Eu acho que em meio a tanto que se considera ouro negro, né, que é o diamante, e o cristal brilhante, aliás, ouro negro, que é o petróleo, e o cristal brilhante, que são os diamantes, a pobreza continua a ser o que mais fácil se encontra, né? Eu acho que é mais fácil, embora nós dissemos que é um país grande, rico e belo, mas o que é mais fácil encontrar no meio de tanto petróleo e tanto diamante é a pobreza, né? Eu acho que 50 anos depois temos a riqueza muito pouco partilhada, temos aquilo que muitos começaram a chamar de progresso, mas sem qualquer equidade, né? Ou seja, os acessos aos benefícios destes não foram sempre iguais. Eu acho que a riqueza natural, que é o petróleo e o diamante, tornou-se o retrato desigual da nossa humanidade enquanto angolanos. E isto, por isso eu disse que não, né? Eu continuo a afirmar que nós vivemos tempos bastante dramáticos. Os dados dizem, os mais recentes dizem que no índice global da fome, Angola está entre os 12 países onde há muito mais fome. Acho que há um reconhecimento também interno de que a pobreza é um dos grandes desafios que nós temos. Eu acho que
O que foi menos conseguido nos últimos anos foi justamente lidar com a pobreza. E por trás disso também estão identificadas as questões, e muitas delas oficialmente, né? Lembram-se que se disse que a pobreza era resultado da corrupção, a falta de transparência, a corrupção generalizada. Lembro-me de discursos, e não são minhas as palavras de alguém que reconheceu que houve uma má gestão por parte daqueles a quem foram confiadas importantes funções à frente do governo. E quem dizia isto, na altura, estava investido de um cargo que é alto, que é o cargo de titular do poder executivo. Nós temos uma concentração de riqueza e poder em mãos de uma pequena elite que, política e economicamente, tem perpetuado este tipo de desigualdades. E dizer isto com as frases bem abertas é também um sinal de amor à pátria, e mais do que embaixador das nossas instituições, é embaixador do nosso Estado, que, do meu ponto de vista, é muito maior do que as suas instituições. Obrigado. Sérgio, sempre muito telegráfico, oferece-nos 1 minuto e 45 segundos. Tito, a mesma questão, disse que sim, o nosso dinheiro está a ser muito bem distribuído. Sim, a pergunta, felizmente, essa é daquelas perguntas que, quando nos foi colocada, era só de sim ou não, né? Porque ainda bem que temos aqui a oportunidade de poder fundamentar. Que é o seguinte, se nós olharmos objetivamente para os últimos 50 anos, nós vamos verificar que não foram 50 anos de exploração, quer do petróleo, quer do diamante, né? Porque, como sabe, as riquezas naturais, para terem impacto na vida das pessoas, nós precisamos transformar essas riquezas em riqueza tangível. Então, se nós precisamos de explorar o petróleo, explorar o diamante, para depois transformar verdadeiramente em riqueza, e com esta riqueza termos a capacidade de fazer reformas estruturantes para elevar a vida das pessoas, mexermos no elevador social, eu penso que tem sido feito um esforço muito grande para conseguir tal desiderato. Agora, o essencial é daquilo que foi e tem sido o produto, resultado da exploração desses bens, né? Que, como nós sabemos, que felizmente o petróleo contribui significativamente para o nosso produto interno bruto, nós vamos ver que foi justamente com o petróleo que se fizeram as reformas que têm sido feitas, né? Desde a construção de infraestruturas, a construção de hospitais, a construção de universidades. Como sabe, ainda há bem pouco tempo, no início dos anos 2000, nós em Angola tínhamos apenas 1 ou 2 universidades, né? Primeiro a Universidade da Agostinense, depois posteriormente é que veio a Universidade Católica, depois veio a Universidade de Lusíada, e hoje em dia estamos com cerca de 90 universidades e institutos superiores. Quer dizer, há todo um esforço que só foi feito justamente porque o petróleo fundamentalmente serviu de catalisador para fazermos outras reformas. Se me pergunta, com base nessa exploração, já se conseguiu tudo o que precisávamos? Eu, obviamente, terei de responder honestamente que não. Podíamos ter feito melhor, podíamos colher ou determinar melhor algumas prioridades no que diz respeito a políticas públicas. Podíamos, mas, como se tem dito, só não erra quem não faz. Então, foi fazendo, foi tomando decisões, porque na vida nós temos que decidir. Alguém tem que tomar decisões. Algumas que o impacto na vida das pessoas será mais longo, outras cujo impacto será a curto tempo. Agora, se nós olharmos para Angola com olhos de ver, nós temos que ter bem cientes de duas dimensões fundamentais. Sim, há muitas dificuldades. Sim, dificuldades essas que vamos encarar de frente, e temos também que ser suficientemente honestos e dizer assim, perante os anos todos que nós vivemos, hoje estamos a celebrar 50 anos de independência, entretanto, não vamos esquecer o período em que nós tivemos de guerra civil, que não se fazia essa exploração tão bem como nós hoje falamos. Temos de ser honestos em reconhecer que houve grandes períodos em que a própria comunidade internacional não quis apoiar Angola, em que estrategicamente um determinado partido político decidiu fazer as devidas reformas estruturais, as devidas alianças, para que, com a exploração desse mesmo petróleo,
que, como disse, é que desempenham um papel muito significativo no que diz respeito à arrecadação de receitas para que tenham impacto na vida das pessoas. Só com essas reformas é que, efetivamente, nós estamos aqui, temos o que temos hoje. Já estamos onde eu gostaria que estivéssemos? Não. Temos que ser honestos, dar a cara e dizer assim, não. Porque podíamos ter feito muito melhor. Podíamos, em matéria de políticas públicas, podíamos tomar outras decisões. É verdade. Entretanto, já conseguimos muito. E temos que ser muito, muito honestos para dizer que o que conseguimos hoje tem impacto na vida das pessoas, tem impacto na vida das famílias, tem impacto na vida das empresas e que, obviamente, eu acredito que a Angola, com base nos países que conseguiram o crescimento e o desenvolvimento econômico sustentável, se nós olharmos para estes países e tivermos a capacidade de fazer as reformas concretas que esses fizeram no estágio em que nós nos encontramos agora, aí sim nós poderemos ter reformas que tenham mais impacto na vida das pessoas, na vida das famílias e que tenhamos a capacidade, como disse, de ter um país com mais justiça social, um país onde tenhamos a capacidade de reduzir as desigualdades e assimetrias regionais e que consigamos a almejada justiça social. Porque só faz sentido estar efetivamente na vida política se for para servir a vida das pessoas. Obrigado, Tito. Obrigado, Tito. Eu vou apelar à sala a que faça silêncio enquanto os meus convidados falam, até porque estamos a gravar, e a plateia também tem a oportunidade de participar no terceiro bloco, depois da terceira pergunta, e aí sim é um momento para brilharem até com direito à câmera virada para a plateia. Qual é a tendência da sala aqui nos lencinhos? Epa, o pessoal quando faz isso eu não entendo. Estão a equilibrar tudo com as vossas roupas, camisas brancas, calças azuis e os dois de tênis. Muito bom. O Sérgio tem 2 minutos e 30 segundos para fazer réplica. Sim, é sempre bom começar e não perdemos o sentido da pergunta. A pergunta foi se a riqueza do petróleo e dos diamantes foi distribuída de forma justa nesses 50 anos. E acho que o Tito acabou por facilitar de uma vida, né? Quando há um reconhecimento de que, se calhar, uma parte, Angola foi dos países que teve no mapa dos diamantes de sangue. É importante reconhecer. Significa que uma riqueza não foi utilizada de forma justa. Foi para usar armamento. Isso mesmo aconteceu também com petróleo. Muita parte dessa riqueza serviu para sustentar uma guerra que foi feita por nós, ou por alguns de nós, e sobre nós todos. E, portanto, isto não é uma forma lógica de redistribuir a riqueza, né? Vou dar outro exemplo. Por exemplo, nós criamos em Angola um oásis de luxo, mas também temos um deserto de pobreza muito grande. Vê os números. Eu acho que às vezes nós somos levados... Isso é uma tendência, eu acho que muito grande do sufismo, né? Que é tentar buscar lógica em coisas que não fazem muita lógica. Os níveis de pobreza também, em parte, são justificáveis pela forma como nós distribuímos a riqueza entre todos nós. Durante muito tempo, havia angolanos que aplaudiam aquilo que se designou chamar acumulação primitiva de capitais. O que é que gerou a acumulação primitiva de capitais? Angolanos muito ricos, obviamente, mas também angolanos muito pobres. E é preciso reconhecer isso. Quando o Tito diz, olha, a partir de hoje, sim, a pergunta nos foi feita de 50 anos, eu estou a imaginar de 1975 até o estado atual, o quadro que Angola apresenta é claramente indicador de que a riqueza não foi bem distribuída, né? Eu diria que o petróleo e o sangue da nossa terra tiveram duas realidades muito grandes. E é muito triste dizer, nós sofremos uma hemorragia interna, onde a vida escorre para fora do corpo, né? E as nossas riquezas escorreram para fora do nosso solo pátrio. Por isso é que depois tivemos que tentar buscar mecanismos de repatriamento de capitais, de confiscos de bem. Isso só se justifica lá onde a riqueza não foi bem distribuída. Caso contrário, não haveria motivos para estarmos aqui. Terminou o tempo. O Tito tem igualmente 2 minutos e 30 segundos. Isso remete-me claramente a uma música, né? O
Tetalante, quando dizia angolano segue em frente, todo lugar é só um, ele justamente estava a querer nos dizer que cada um de nós é partícipe na construção de uma Angola boa, de uma Angola melhor para todos nós. E nós, quando temos a capacidade de olhar com olhos de ver para a distribuição da riqueza, nós temos que ser honestos connosco mesmo. Primeiro como é que se explora essa riqueza? E felizmente, a parte boa do petróleo é que os canais são muito, muito transparentes, né? Não só na fase de pesquisa, na fase da própria produção e na fase de venda. E vamos ver os números. Se nós olharmos para os números e que impacto é que isso tem na vida, quer das famílias, quer das empresas, nós vamos aferir. E eu falo mais do petróleo justamente porque por causa da sua contribuição significativa no nosso PIB. O diamante nem por isso. Né? Esse tema de... Porque quando nós falamos do diamante, e o Sérgio levanta aqui a questão dos diamantes de sangue, infelizmente foi um fenómeno da região, né? Porque há alguns movimentos decidiram, quer com diamante, ir fazer uma guerra que muitos angolanos sofreram e, felizmente, o partido do qual eu faço parte tinha muita intenção de não ir para o caminho da guerra, mas sim para o caminho da paz. Paz essa que nós conseguimos há pouco mais em 2022, em 2002, perdão. E que, infelizmente, como nós sabemos, com um país em guerra e um país entre irmãos manifestamente divididos, nós não conseguimos explorar em concreto essa riqueza e fazer a devida distribuição para todos nós. Porque o ideal é que esses bens, que depois precisamos transformá-los em riqueza tangível, que tenha impacto através de reformas estruturais, impacto na vida de cada um de nós, esteja materializado. Com guerra é manifestamente impossível. E hoje não caberá a mim vir discutir de quem foi a culpa. A história sabe. E não adianta estarmos aqui a inventar nem escamotear. A história sabe o que é que nos levou a esse fenómeno e quem foram os causadores. Agora, hoje, ao historiador compete narrar os factos, nunca distorcer os factos. Então, a nós hoje vai competir que, com base nesses elementos todos que temos, o que é que nós hoje estamos a fazer para que tenhamos uma Angola melhor? E olhar e voltando ao Tetalante, o que é cada um de nós, né, que angolano segue em frente ao lugar, qual é o lugar? O lugar é fim do tempo, Tito. Infelizmente esgotou os 2 minutos e 30 segundos. Muito obrigado. Reitero então que estamos a transmitir em direto no canal do Mudei, do YouTube, e também podemos partilhar. Os nossos internautas poderão deixar as suas questões, teremos muito gosto em ler. Vamos então passar para o terceiro bloco. Este bloco sim o Tito pode atacar o Sérgio e vice-versa, obviamente com o fair play que vos caracteriza, né? Vamos à terceira pergunta. Mudam agora as regras de jogo. O nosso cronômetro agora oferece 10 minutos, que é disputado pelos 2 convidados, né? Com cordialidade, com aquele decoro, fair play, obviamente, e o equilíbrio das vossas roupas, né? Camisas brancas, calças azuis, para gerirem o tempo de forma igual. Depois disto, eu vou me virar pela plateia, aí sim, podemos brilhar todos e a plateia também terá a oportunidade em 10 minutos de colocar questões e essas questões serão respondidas aqui. Já passamos na Constituição, fomos aos cofres e agora vamos falar de poder político. A questão é, a alternância política seria um ganho para Angola? Essa questão o Tito disse que não. O Sérgio disse que sim. Por que não, Tito? Muito obrigado, Capa. Porque não necessariamente, justamente porque o que é que significa alternância? A alternância política é o princípio pelo qual o poder é passado de um grupo para outro ou de um partido político para outro. Por que é que eu digo não necessariamente? E vou responder porque existem vários modelos, né? Se nós olharmos para, por exemplo, o Japão, onde o mesmo partido governa há 70 anos, teve um interregno de mais ou menos 4 anos, rigorosamente, mas temos um país efetivamente desenvolvido, né? Um dos países que é um dos maiores credores dos Estados Unidos, por exemplo, onde tem grandes fábricas e assim sucessivamente. Então, a questão central para mim não está na alternância, mas sim está na qualidade da governação. Porque eu digo aqui, gostaria muito de que, tal como nós aprendemos que a política é a ação ou o facto humano que visa o alcance, o exercício e a manutenção do poder político, eu, na qualidade de militante de base do MPLA,
gostaria imenso que o MPLA não saísse do poder. Ponto. Agora, estou consciente de que estou perante uma competição. Quem é adepto, por exemplo, do Mambroa, do Ambo, do Petro, do Luanda, do 1º de agosto, não vai querer nunca que diga, não, esse ano eu sou adepto do 1º de agosto, quero que o Petro ganhe. Não. Temos que ser honestos o suficiente para dizer não mesmo. Então, se encaramos a política, repito, como um facto ou ação humana que visa o alcance, o exercício, a manutenção do poder, quem está no poder político quer manter-se. Tal como eu, sou militante do MPLA, quero que o MPLA se mantenha no poder. Mas não é querer o poder por poder. É querer o poder para a persecução do interesse público. É querer o poder para a satisfação das necessidades coletivas. É não querer o poder por poder. É querer o poder para que as pessoas se sintam realizadas, com visão, com estratégia, para que a filha da Zungueira amanhã acredite que consiga ser médica, consiga ser contabilista. É esta Angola que se pretende. Agora, mas só para concluir, repito, voltando ao caso em concreto do Japão, eu digo assim, não necessariamente, porque a tônica aqui fundamental tem que ser que não é a alternância que determina se estaremos perante ou não a uma democracia consolidada. Não, eu penso que sim, está na qualidade da boa governação. E o Japão é o exemplo mais paradigmático disso. Nós, há menos de 2 semanas, temos uma nova primeira-ministra, que é a Sanai Taikishi, que é justamente do mesmo partido político que governa o Japão há 70 anos. Então eu gostaria que o MPLA se mantivesse no poder por mais longos e longos anos. Tito, permita ao contrário daquilo que o meu amigo Duarte pensa. Permita a fala do Sérgio, por favor. Eu sou daqueles que quando ouço, né, este tipo de narrativas, né, tenho dois caminhos, né? O otimismo da vontade, que é, eu tenho certeza que, e espero pelo menos, que nem toda a gente no MPLA pensa assim. Porque senão estaríamos muito mal. Segundo, tenho o pessimismo da razão, que eu digo que as vozes mais escutadas pelos canais oficiais do partido tendem a favorecer esse tipo de discursos. Eu imagino que, Tito, diferente de ti, eu não sou membro de nenhum partido político, mas eu entendo que a saúde de uma democracia depende da possibilidade de mudar os governantes de forma em eleições livres, justas e sem qualquer derramamento de sangue. Eu acho que isto se chama saúde em democracia, que é o que nós não temos. Alimentar a ideia de que existem outras latitudes onde as pessoas ficaram 50, 70, 80 anos de poder é um falso discurso. É um falso discurso porque naquelas latitudes o cidadão tem condições objetivas para decidir se as pessoas ficam 100 ou 50 anos, né? Alimentar o discurso de que, olha, nós estamos aqui porque queremos resolver os problemas das pessoas, temos a legitimidade para o fazê-lo, sem usar o outro lado da moeda, perguntar se as pessoas estão disponíveis para que sejamos nós a realizar os seus sonhos, me parece também outra das grandes falácias desse tipo de discursos. Eu penso que, e porque somos jovens, se calhar o Tito mais do que eu, pensar que muitos dos problemas que nós oferecemos, a possibilidade de alternância é em si um antídoto, né? Eu acho que, se reparar, também deu exemplos do Japão, podia dar do México, mas vamos ver exemplos de um país que nos é muito mais próximo, Cabo Verde. Vê o que acontece em Cabo Verde, onde a alternância ocorre. Que anomalia identificou? Também podemos dar exemplos mais próximos dos Camarões. Vê como o poder ficou, em nome de uma suposta estabilidade, o que está a ver é uma clara estagnação. Então, portanto, não podemos olhar para uns e não olhar para outros casos. Portanto, eu continuo a pensar que a alternância é saudável. Eu gostaria de que 30 milhões de angolanos não tivessem medo da alternância, porque é um sinal de saúde, é um sinal de maturidade de uma democracia. Eu acredito que em outras circunstâncias, em outros momentos, em outras realidades, o mesmo Tito que está aqui não teria nenhum problema de admitir isto como uma possibilidade. Inclusive eu acredito que
pessoas que hoje ou historicamente votaram em Pelé não teriam nenhum problema de considerar a alternância como uma possibilidade de viabilização de Angola. Mas aqui eu tenho uma outra perspectiva, cá, porque para mim o que fortalece uma democracia não é a alternância. O que fortalece uma democracia é sim a existência de instituições sólidas, a estabilidade dessas instituições, a participação ativa dos jovens nos processos de eleições que têm sido regulares. E um país como Angola, e dei o exemplo do Japão, podia dar, por exemplo, o exemplo daquilo que alguns, e repito, eu não considero, daquilo que alguns consideram que é os Estados Unidos, alguns consideram que é das maiores democracias do mundo. Nós vamos reparar que na última eleição conseguiram eleger um presidente que efetivamente tem tomado decisões que muitos outros considerariam antidemocráticas. Basta ver em matéria do aborto, em matéria da restrição aos direitos e liberdades fundamentais. Então, repito, para mim, o essencial, e isto é que virá efetivamente fortalecer a nossa democracia, é termos a capacidade de termos instituições sólidas que vão fazer com que haja o check and balance. Aqui estamos naquela história do que vem primeiro. Primeiro vamos ter instituições sólidas para depois pensar na alternância, ou primeiro vamos ir para a alternância para ter as instituições sólidas? Eu já parti aqui de uma premissa, Sérgio. Eu já parti de uma premissa. Mas é uma premissa falsa. Não. Já parti de uma premissa. Qual é a tua premissa? Já parti de uma premissa e desta não vou largar a mão. Okay? Yeah. A premissa pela qual eu quero partir é de que, para mim, não há alternância. Eu sei que o Luá está aqui à frente, não concorda, e ainda bem que temos tempo. O problema não é como o Luá, é como o Luá está muitos mais como nós. Não, o tema está aí, que é... O tema está aí. O tema está justamente aí, que é... Mas esses quem? Porque nós... Eu sou daquelas pessoas que acreditam que a alternância é o saudável em política. Felizmente nós vivemos num país em que um voto, uma pessoa, um voto. Então, one man, one vote. Então, significa que esta é a pretensão do Sérgio, esta é a minha. Nós, quando vamos a eleições, quem vence é quem efetivamente mereceu a confiança da maioria. E o que se tem a verificar é justamente isso. Eu, como militante de base de um partido político, quem vence, e que representa essa maioria, quem vence governa para todos. Não subverter a narrativa. Quem vence governa para todos. Quem teve melhores condições de disputar o jogo. Não, é quem mereceu a confiança da maioria. Esta é a nossa realidade. Não, é quem mereceu a confiança da maioria. É quem teve melhores condições de quem disputar esteve o mais jogo. organizado. Sérgio, de forma ditatorial, eu vou dar 30 segundos a cada um, porque senão não conseguimos ouvir nada. Vence quem tem a maior capacidade de organização, maior capacidade de mobilização e maior capacidade de demonstração de trabalho. Eu sei que custa admitir a alguns, mas só são as pessoas que fazem parte do nosso meio que estão contra. Agora, a grande generalidade das pessoas, efetivamente... Vais ter 30 segundos. Vai ter 30. Não podemos dizer... Quando... Tem 12 segundos. Lives de ditadura, né? Mas o que eu quero dizer é... Vence quem tem maior capacidade de organização, maior capacidade de demonstração de trabalho e, efetivamente, o MPLA tem merecido essa confiança do povo. Está esgotado. Sério. Eu creio que... Vou dizer que vou dar mais 5 segundos. Nós somos uma democracia e para aqueles angolanos que estão com a Freedom House faz uma análise muito boa. Nós somos uma democracia, segundo eles, híbrida. Quer dizer, nós temos instituições, temos eleições, e isto é que permite pessoas como o Tito agarrarem-se nisso. Nós fizemos eleições regulares, nós temos instituições, mas evitam falar das condições em que esta disputa política é feita todos os dias, e por isso é o Estado híbrido. Eu acredito que as novas gerações um dia vão crescer e o país não será assim, definitivamente. Obrigado. Como é que está a tendência aqui do debate? Os nossos lencinhos? Azul! 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 Está um equilíbrio. Pronto, agora sim, a plateia tem a oportunidade de brilhar. Depois façam silêncio, por favor. Agora é mesmo para brilharem. Como é que vão esses 50 anos de independência? Estão a gostar? Por favor, é só dizer o nome. Tiago, Mike. Lembrar que é pergunta, não é fazer discurso. Sim. Temos 10 minutos. São 10 minutos para questionar e responder
Então seja telegráfico o nome e a questão, por favor. Não. Para a plateia. Era bom. Era bom, engenheiro. É responder em 1 minuto, no caso. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Zola Álvaro. E eu gostei muito dessa coisa da CLAC. Dá para perceber que o país, de facto, está isso, que o Tito traduziu nos discursos. Mas a minha questão é essencialmente no quesito da alternância política. Um dos grandes elementos prejudiciais e tangível nessa governação é essencialmente o nível excessivo da corrupção e o saque do erário público. Ou seja, até agora só há registros de corruptos, de pessoas que saqueiam o erário, nomeadamente indivíduos pertencentes ao MPLA, do alto escalão. E a alternância é uma forma de nos oferecer uma alternativa diferente dessa forma de governar. Ainda assim insistes no discurso de que vocês devem continuar a governar de facto? Okay. Zola Álvaro. É isso? Zola Álvaro tomou nota. Como é? Recolhemos as perguntas. Vamos recolher as 5 questões para termos depois 5 minutos para responder telegraficamente em 1 minuto. Próxima questão. Nome e a questão, por favor. Boa noite. Hortêncio Camacho Traoré. A minha questão eu tenho mais de 90 mil questões para o Tito, mas pronto. Ele diz aqui que já conseguimos muito. Eu gostaria de saber se refere a quê? Eu nasci há 36 anos, as dificuldades são as mesmas, os problemas são os mesmos. E nós não podemos fazer julgamento de um jogador que nunca demos a oportunidade de estar em campo para fazer ligação aí com a ideia do irmão, a alternância, né? Exatamente. Mais ou menos, eles já conseguimos muito. Quis saber se refere a quê, né? Com essas dificuldades todas que ainda continuamos a enfrentar. Obrigado. Muito se refere a quê? A pergunta de Hortêncio Camacho. Hortêncio Traoré Camacho. Boa noite a todos. Cíntia Soba é meu nome. Cíntia Soba. Ainda sobre a alternância do poder, partindo da teoria dos partidos de massa, que tem a ver com a organização e a forma com que os partidos são democráticos, entre outros. Daí surge uma pergunta. Falando sobre alternância, será que em Angola existe um outro partido à altura de substituir o MPLA? Não terminei. Por quê? Porque nós notamos... A segunda pergunta, então. Tá bom, a pergunta é uma, mas tinha linhas. Tá bem, por que o MPLA... Tem uma pergunta dele. Boa noite. Não, o engenheiro Pacheco estava a falar, quando nós falávamos, era bom. Se tem perguntas, né? Boa noite, Jéssica Leonardo. O engenheiro Pacheco. Gostava de questionar ao Sr. Tito Cambains. Fez referência aqui de que o país é democrático quando se tem instituições sólidas e são realizadas eleições nos períodos estabelecidos. Fala em instituições sólidas. Existem no país instituições sólidas? Essas instituições sólidas conseguem ser justas quando se trata de um assunto relacionado ao MPLA? Temos visto manifestações que várias organizações realizam, entretanto, a atuação da polícia vai aquém do que esperávamos, mas quando acontece alguma coisa relacionada ao MPLA, nunca vimos essa atuação da polícia. Podemos considerar desta forma que as instituições são sólidas? Jéssica, muito obrigado. Existem em Angola instituições sólidas. Temos tempo para mais uma ou duas? Eu só fixei uma. Existem em Angola instituições sólidas. É a única que vai ser respondida. Temos tempo para mais duas? Há uma pergunta na internet. Sim, tem aqui. Queres ler? Por favor. Dongala Panda. No YouTube, Dongala Panda pergunta: por que tantas comunidades nas Lundas e em Cabinda continuam sem infraestruturas básicas, apesar da riqueza natural dessas regiões? Acabou. Então, vamos fechar com mais uma questão. Se faz favor. É só mesmo. Viram como é que foi mesmo rápido, né? Para colocar a questão. 30 segundos. A minha pergunta, muito boa noite, já agora agradecer. Vai para o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, é uma tristeza como mais velho e eu miúdo que esta Angola me criou, ver e dizer que
O país é sanguentado de diamantes e tem umas... José Bento é o meu nome. É uma tristeza dizer e ouvir o mais velho Sérgio, tanto assim mais velho com respeito, porque deve estar na idade dos terceiros meus irmãos mais velhos na escala, e eu vir a dizer que Angola é um... Qual é? A pergunta é, a minha tristeza em ver o mais velho Sérgio, o senhor que se tornou hoje... Estás a afirmar ou está a perguntar? Estou a fazer a minha pergunta. Vou terminar, porque tem uma interrogação lá no fim. Temos tempo, temos a ditadura do cronômetro. Ok, meu homicídio, ok. Doutor Sérgio, a minha tristeza é ver o mais velho que se tornou e Angola que cresceu, e qual é o contributo que deu em esta crítica desta justiça que nós não temos, assim afirmo. Yeah. Obrigado, está recolhida as questões. Já não temos mais tempo. Na verdade são 10, mas vamos abrir mais sessão. Mais velho, tem que falar. Contra Fernando Pacheco, por favor, tenha a palavra no microfone. Vamos abrir mais sessão, não só nessa questão, mas também no tempo para responder, porque senão será impossível. Fernando Pacheco, por favor. Obrigado. Eu fui o primeiro a pedir, por isso insisti. A minha pergunta é muito simples. Tito, você seguramente que é religioso. Católico. Ok, católico. Tito, diga-me, por favor, acredita mesmo naquilo que disse? Jura por sangue de Cristo? Bem, eu vou romper, Não, já acabou agora. Já acabou. Luata e Tiago, permitam que eu rompa o protocolo e eu vou oferecer 10 minutos, porque são muitas questões, e vou começar com essa última. Tito, acreditas mesmo? E juras? Isso parece. Então vamos começar Então, para frente, só para dar dinâmica. né? Temos a questão do Fernando Pacheco, do José Bento, do Dongala na internet, da Jéssica Leonardo, da Cíntia Soba, do Hortêncio Traoré e do Zola Arva. Eu prefiro começar de trás para frente para refrescar, mas sintam-se à vontade para responder. Sim, aqui, com todo respeito e carinho, porque estamos aqui perante um grande senador desse país, desta Angola, que nós estamos a construir todos, respondendo muito frontalmente com a característica que sempre me caracterizou. Engenheiro, eu acredito piamente, né? Acredito piamente, até porque não faria sentido absolutamente nenhum se não acreditasse. Agora, há um aspecto aqui que é... Calma só. Há um aspecto aqui que nós temos que ter em conta, que é o pessimismo da realidade não pode impedir o otimismo da vontade. E eu efetivamente vejo vontade e juro, mais do que jurar, eu acredito piamente de que há condições de que nós temos capacidade de fazer de Angola um bom país para se ver. E juro piamente, eu acredito nisso. Juro e acredito, e não só juro, mas como também acredito piamente que sim, e somos capazes. Não, então, engenheiro, eu estava a insistir... 30 segundos para concluir. Eu estava a insistir que o engenheiro falasse, mas também tem que me deixar falar, né? Porque eu sempre estou... Acho que o próximo ano, Luata, Tiago, Capa, podemos fazer aqui, eu e o engenheiro Fernando Pacheco, né? Também não vou fugir a esse debate. Mas eu Tem 30 segundos para responder. Eu acredito no que disse, frontalmente. Não tenho problemas absolutamente nenhum, porque, muito pessoalmente, só estou na vida política justamente porque acredito que é possível irmos para a prossecução do interesse público, a satisfação das necessidades coletivas, e tem-se feito muito esforço para conseguirmos isso. E é inegável, e só a nossa presença que demonstra claramente de que têm sido feitas muitas reformas para fazer de Angola um bom país para se viver. E já estamos onde eu gostaria que estivéssemos? Não, ainda temos um longo caminho a percorrer. Obrigado, Tito. Eu vou passar a palavra para o Sérgio. O José Bento pergunta qual é o contributo do Sérgio. Não dava para poder me responder às várias perguntas? Essa do Fernando Pacheco foi completamente direcionada para o Tito. E foram feitas mais duas para a mim. Sim. O Tito é meu conterrâneo, eu gostaria de ajudá-lo nessa pergunta, mas pronto. Ok, José Bento pergunta qual foi o meu contributo para esta Angola. José, eu imagino e compreendo que eu procurei sempre ser cidadão,
ser uma pessoa de bem, viver o mais dignamente possível e vou continuar a fazer isto. O que eu nunca vou fazer é ter o cérebro amarrado ao estômago. O que eu nunca vou fazer é chamar a minha mãe de tia por conveniência política. O que eu nunca vou fazer é passar por cima dos meus valores éticos, cristãos e cívicos porque politicamente assim convence. Isto nunca vai acontecer. Eu acho que se cada um de nós fizer o que é seu, eu acho que Angola vai ser bem melhor. A pergunta... A pergunta do Dongala feita na internet, acho que é para os dois, que questiona relativamente à falta de infraestruturas básicas, tanto nas Lundas como em Cabinda. Onde saem as riquezas, que é alvo da nossa terceira pergunta, dos diamantes e o petróleo. Eu penso que a principal riqueza de Angola não são os recursos minerais, capa. E temos que levantar esse debate. A principal riqueza de Angola, em primeiro lugar, são os angolanos. Os recursos minerais vêm imediatamente a seguir. Recursos sem serem trabalhados para se transformar em riqueza tangível e impactantes na vida das pessoas e das empresas não faz absolutamente sentido nenhum. Eu, quando vou para essas províncias, diferentemente de Dongala, fruto da minha atividade privada como advogado, tenho viajado imensamente por todas essas regiões e vejo a construção de muitas infraestruturas que têm impacto na vida dessas pessoas, dessas famílias, dessas empresas. Agora, repito, já estamos onde eu gostaria que estivéssemos? Não. Mas há um longo caminho que tem sido feito. Há muitas instituições, quer do ensino, quer de saúde, para os tratamentos primários das pessoas, e que efetivamente têm tido impacto. Quer nas províncias, não é só Cabinda, não são só as Lundas, mas o próprio Zaire, que está aí próximo também. Nós vemos a construção de muitos hospitais, as obras têm sido feitas nos aeroportos, nas estradas. Uma das melhores estradas de Angola, para quem viaja de carro, é a estrada que existe entre Luanda e Zaire, e só não vê quem não quer ver. Agora, eu compreendo perfeitamente de que quem está alicerçado num complexo ideológico nunca vai mudar de opinião a essa pessoa. Então, claramente que num debate de ideias, se nós formos honestos connosco mesmo, vamos ver que efetivamente há muita coisa nesse país que foi muito bem feita, muito bem conseguida e que há um longo caminho. Tito, em observância à igualdade de tratamento, ia passar a mesma questão. Eu penso, e aqui me remete à primeira pergunta que te foi feita, Tito. A pergunta foi muito clara. Os recursos foram bem distribuídos e eu acho que a pergunta de Dongala se faz isso. Os recursos naturais ou as riquezas do país não foram bem distribuídas. E prova disso é as assimetrias que se notam. Isto está provado, é científico, a nível até da distribuição das infraestruturas. O país é um país assimétrico. Hein? Os angolanos precisam de viajar quilómetros para fazer pequenas cirurgias. Há uma má distribuição desse tipo de serviços. É isso que o cidadão diz. Quando você diz, olha, os diamantes não tiveram muito impacto na nossa economia. Sim, mas o impacto da indústria extrativa na vida das pessoas que vivem nos arredores foi tremendo. Foi tremendo. Pessoas deixaram de cultivar, pessoas perderam acesso de circular na sua zona e, a par disso, os inúmeros casos de abusos de direitos humanos. Ignorar isso também me parece pouco cristão. Hã? Me parece um pouco cristão. Obrigado, obrigado, Sérgio. Nós tivemos 30 segundos para concluir, Sérgio. Tivemos a mal sorte que em determinado período da nossa vida, enquanto país independente, se deu muito mais valor aos recursos naturais do que às pessoas. Obrigado, Sérgio. O petróleo obrigado. E os diamantes não ajudaram a enriquecer o Estado, os cofres públicos, mas infelizmente empobreceram muitas pessoas. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Afetados e impactados por esse tipo de atividades econômicas. Obrigado. Jéssica Leonardo pergunta sobre a existência de instituições sólidas num país. E vou pedir que sejam mesmo telegráficos para conseguirmos concluir os 3 minutos e 20 segundos que faltam. Jéssica, nós temos de criar uma sociedade de confiança. Sociedade de confiança onde quer as empresas, quer as famílias venham a acreditar de que perante uma situação concreta verão sempre os seus direitos a serem salvaguardados. E existem inúmeras instituições sólidas, fortes, e que cada um de nós, cada angolano, no seu local de trabalho, deve ser partícipe para a sua consolidação. Vou dar exemplo
duas. Nós temos, por exemplo, a polícia, que é uma polícia republicana. Nós temos o exemplo dos tribunais que efetivamente fazem o direito acontecer. Agora, quando vejo as manifestações, as pessoas usam muito um slogan: a polícia não é do MPLA, a polícia é do povo. E daquilo que eu vejo, e quem anda e acompanha estes fenómenos desde a sua fase embrionária, vê o papel que a polícia desempenha em proteger não só quem está a manifestar-se, mas como também quem está a seguir a sua vida normal. Então, vamos ser concretos. E quem está lá no momento em concreto sabe que há um caminho muito longo que nós temos que percorrer, quer na concretização, quer na consolidação dessas instituições. E podemos dar outros exemplos. O próprio Exército, quem tem sensibilidade para que os órgãos de segurança como eu, sabe que são órgãos republicanos, órgãos do Estado, que efetivamente estão aí para cumprir o seu papel. Pronto, então temos a... Olha, é uma forma muito fácil de explicar essa questão das instituições. Eu sou daqueles que penso que a toga, que é aquela coisa que o juiz faz, não faz um justo. O altar não faz um santo e a academia pode te dar um doutor, não te faz um sábio. Infelizmente, as nossas instituições estão assim. Prova disso é que foi o próprio Presidente da República que, dentre os males que fizeram a este país, ele não falava só da corrupção e do nepotismo. Ele citou uma coisa que é a bajulação. Nós devíamos saber o custo econômico, o custo moral, o custo ético que a bajulação faz nesse país. Portanto, por favor, a toca não faz um justo, o altar não faz um santo e a academia, infelizmente, nem sempre jogou o seu papel. Está esgotado o tempo, Sérgio. Eu vou pedir à minha produção para dar mais 2 minutos, porque é importante concluir. A Cíntia Soba pergunta: será que existe em Angola um partido com capacidade para substituir o MPLA? Eu posso responder. 1 minuto para cada. Cíntia, a sua pergunta, sinceramente, me faz lembrar o mesmo discurso que os mais velhos ouviam em 75, se nós podíamos ter sido independentes. Eu acho que é uma pergunta, eu não sei, provavelmente ou muito tendenciosa ou muito ingênua. 50 anos depois, quem governa Angola, saber que dentre os seus concorrentes não há nenhum capaz de substituir, devia ter vergonha. Devia ter vergonha mesmo. Porque parte do jogo democrático, se tu queres criar um ambiente puro democrático, devia haver mais. Sucesso sem respectivo sucessor, com possibilidade de ser bem-sucedido, é fracasso. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Tito? Não, muito francamente, eu penso que não. Eu penso que, em concreto, só o MPLA que é um partido político capaz de realizar os angolanos. O MPLA é um partido maduro e cada vez mais voltado para a realização, a satisfação das necessidades coletivas e a persecução do bem comum. Agora, sobre esse partido impendem muitos desafios que começam desde logo em fazer com que o impacto daquilo que são as políticas públicas tenham efetivamente efeito na vida de todos, para que, como disse, não se governa só para as pessoas em quem se venceu as eleições, mas sim governar para todos, porque no final do dia, quem coloca Angola no topo das suas prioridades tem a consciência de que deve governar para todos, deve fazer com que, como disse a priori, a filha da Zungueira acredite que consiga ser médica, consiga ser enfermeira, consiga ser contabilista, sucessivamente. Agora, daquilo que eu vejo nos outros partidos políticos, vejo partidos mais de reação e nunca de ação. E enquanto que o MPLA, como disse, eu vejo que é um partido muito voltado não para o poder, só para o poder, mas sim para o poder, para a prossecução do interesse público, para realizar os angolanos. Há uma pergunta do Zola Alves. A pergunta do Zola Alves sobre a alternância do poder. Do Zola. O Zola Alves fala sobre da alternância do poder. Ele começa por falar do nível excessivo de corrupção e depois questiona se a alternância não seria uma resolução. É isso? Eu creio que há também um certo equívoco, Isola, nós somos todos nós, inclusive, e que faz com que esses argumentos do Tito, né? Porque as pessoas também vão mais pelas narrativas do que pelos factos. Tito,
Isola, a ideia que eu queria passar é a seguinte: as eleições não é só para ver para escolher quem vai mandar no povo. É sobretudo para decidir como é que o povo quer ser governado ao longo dos 4 anos. Nós estamos a pôr muito peso na ideia de que as eleições vão dizer quem vai mandar no povo. E nós estamos a dizer ao contrário. Eu sou daqueles que defendo que as eleições deviam dizer como é que nós queremos ser governados. E como tu dizes, nós não queremos ser governados com corrupção, nós não queremos ser governados com nepotismo, nem nós queremos ser governados por quem favorece os níveis de bajulação, porque depois chegamos a níveis concluído, que... Sérgio, concluído. Muito Vou abrir difícil mais de uma aceitar. sessão e a última para o Tito responder em 1 minuto. Não, sim, Zola, o que fortalece qualquer sistema democrático é a existência de instituições sólidas, é a existência de uma participação muito ativa da própria sociedade e, fundamentalmente, para que quem vence as eleições, quem veio merecer a confiança do povo, tenha a capacidade de, mesmo perante décadas de conflito, consiga trazer a reconstrução nacional, consiga trazer estabilidade, consiga ter a capacidade de, perante todas as dificuldades, criar pilares fundamentais para o crescimento e desenvolvimento econômico sustentável e, no final do dia, fazer com que os angolanos estejam cada vez mais unidos. Angola é uma democracia muito jovem, há um longo caminho a percorrer, há instituições por consolidar e todos nós somos partícipes na consolidação desta própria democracia. Então, nós somos chamados a fazer parte disto. Concluiu 1 minuto. Porque, efetivamente, nós não temos outro país para ir. Obrigado, Tito. Nós amamos Obrigado. Angola e queremos fazer sempre de Angola um país para se viver. Obrigado. Ofereço mais 30 segundos para concluírem os aplausos. Estou a brincar. Bem, já passamos então da nossa Constituição, saímos, fomos para os recursos naturais. Dos recursos naturais, tivemos aqui a lutar com a alternância política. E o que dizer do nosso poder judicial, Tito e Sérgio? Podemos achar que como é que podemos concluir? O poder judicial angolano tem funcionado como pilares da democracia desde a independência? Como é que estão os nossos tribunais, a nossa justiça? Estão a gostar? Eu diria que... A essa questão, o Sérgio disse que não. Eu disse que não. O Tito disse que sim. Sim. Quem quer começar? Dou-vos essa liberdade. Sérgio. Eu diria que... Sou democrata convicto. A democracia treme não só quando há injustiça. Ela treme e treme muito quando a injustiça veste toca. E nós tivemos escândalos muito recentes a nível dos nossos tribunais. Ou seja, é a própria injustiça, é o próprio poder judiciário, né, envolvido em práticas ou em atitudes ou em comportamentos menos coisas. Nós ainda temos, e sobretudo falando, o Tito é advogado, imagino que entre pares terá provavelmente, não lhe vou pedir que jure, como fez o Fernando Pacheco, mas eu acho que nós temos casos em que nos faz acreditar que nem todo veredito é justiça. Às vezes é apenas uma assinatura de quem tem poder e nos é vendido como se fosse um veredito judicial. Nós temos uma situação muito concreta que também é importante, é um dado, é um facto. Nós temos 6 juízes para cada 100 mil habitantes. Como é que tu consegues, em tempo real, assegurar a presença da justiça? Portanto, ela não é acessível a todas as pessoas. E temos uma situação muito grave. Quando se faz justiça tardia, eu estou a ver aqui o Luar, estou a ver aqui outras pessoas. Há dias estava a conversar com alguém. O indivíduo é condenado, fica 1 ano preso e depois se conclui que não fez absolutamente nada. E alguém dizia, não, mas fez-se justiça. Eu acho que justiça tardia é como chuva depois da colheita, né? Para que serve? Já fiz a colheita. Então, portanto, às vezes olhar para isto com os olhos de ver não é denigrir Angola, é chamar a nossa atenção enquanto cidadãos, é usar o nosso poder cívico
para pressionar para estas mudanças, porque se repararem, embora muitas das perguntas foram nos últimos 50 anos, como é que foi? O Tito diz, sim, está bem, mas diz, não, vamos fazer melhor. Não, o que eu estou a dizer é, isto não está bem e não duvido da capacidade que tenhamos, independentemente de quem seja, de fazer melhor. Eu acho que os nossos tribunais deviam ser espelhos da verdade, não serem uma cortina do engano, né? Eu acho que temos aqui desafios muito sérios. Não é uma visão catastrofista, não é a ideia de que tudo, não há formas de mudar, mas sim chamar a atenção, tocar um pouco o vosso coração. Tenhamos a capacidade de admitir outras falhas, as nossas próprias falhas. Porque se nós não quisermos reconhecer, ninguém acerta num alvo que não reconhece. Então, é um pouco, eu acho que esta é a situação em que nos encontramos, né? Vemos situações muito graves em que as pessoas se refugiam na lei sem qualquer espírito de justiça. Ou seja, usar a lei sem a menor pretensão de fazer justiça. Isso também acaba, em minha opinião, prejudicando e sobremaneira a questão da justiça, né? Eu defendo uma justiça que saiba escutar o povo, uma justiça cuja balança tenha o justo equilíbrio, uma justiça e isto é muito característico em países que têm o desafio que nós temos, né? Há certas democracias em que o martelo do juiz soa mais como um selo de silêncio, ou seja, o juiz bate o martelo e fica calado e não tem necessariamente o doce som da verdade. E esta tem sido, em minha opinião, um dos grandes nossos dramas. Portanto, por daí a minha resposta, não, porque eu considero que quando a justiça se ajoelha diante do poder, a democracia nem por milagre fica de pé. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Não, agora tem 5 minutos o Tito. O Sérgio é que deixou algum tempo, 5 minutos para o Tito. A mesma questão. Sim, Capa, eu penso que há 2 grandes desafios fundamentais no que diz respeito à nossa justiça. O primeiro tem que ver com a cultura jurídica e o segundo tem que ver com a morosidade processual. Quando nós falamos aqui em cultura jurídica, significa ter a capacidade de transmitirmos e ensinarmos com qualidade e com a maior facilidade possível aquilo que venham a ser os comandos legais, para que o cidadão tenha a capacidade de reivindicar, de salvaguardar e, fundamentalmente, de reclamar a concretização dos seus direitos. Depois, um outro desafio muito importante tem que ver com a morosidade processual. Nós temos em muitos tribunais, quer de primeira instância, quer em segunda instância, ainda muita morosidade, em que o cidadão efetivamente lembra aquele brocardo de justiça tardia e justiça vadia. E não é o que se pretende. São fenómenos, infelizmente, são fenómenos que acontecem em muitos países do mundo, mas que nós devemos lutar para assegurar que efetivamente no nosso país tenhamos a capacidade de criar instrumentos para mitigar esse risco. Porque se nós encaramos a justiça como um pilar fundamental para um Estado democrático de direito, nós devemos cada vez mais formar desde oficiais de justiça, desde um escrivão, desde juízes, ou melhor, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, para que sejam esses, e posteriormente também os advogados, como partícipes de toda a operação de justiça, para que os direitos e interesses legalmente estabelecidos dos cidadãos sejam concretizados, sejam salvaguardados em tempo útil e oportuno. Quando digo em tempo útil, porquê? Porque quando nós podemos salvaguardar o interesse de uma criança, atendendo o princípio de que a norma deve sempre ter no topo das suas prioridades o superior interesse de uma criança que vive, por exemplo, com um padrasto ou com um pai abusador, nós temos que ter mecanismos em tempo útil e oportuno para poder salvaguardar, para poder proteger não só essa criança, mas como também a própria mãe que muitas vezes é abusada. Então, o estágio da justiça que nós nos encontramos é o estágio, efetivamente, também de crescimento e desenvolvimento econômico que nós temos. Então, a justiça não vai andar num caminho dissonante daquilo que é o estágio de crescimento e desenvolvimento que temos. Sendo assim, há muitos desafios
desde a criação de normas claras, a criação de mecanismos mais simples para poder salvaguardar os interesses. Temos, por exemplo, há um instrumento que pouca gente tem conhecimento, que é a questão do CREL, que é um órgão que trata de pequenas questões e com alguma celeridade. E que a ignorância, infelizmente, de muitos cidadãos leva com que pouca gente venha utilizar esse mecanismo. Agora, daquilo que tem sido a minha experiência como advogado, tenho de reconhecer de que, efetivamente, há um longo caminho a percorrer, precisamos de mais juízes, precisamos de mais tribunais e, fundamentalmente, decisões com mais qualidade. Agora, só terá a capacidade de vir avaliar em concreto se determinada decisão, se determinado acórdão ou determinada sentença tem ou não qualidade quem efetivamente está diariamente a lidar com esses temas. Mas e depois tem a questão da opinião pública. Como é que a opinião pública vê efetivamente a justiça? Isto também pode ser importante, porque, como disse, nós devemos encarar os tribunais como instituições sólidas, fortes, e cada vez devemos munir os tribunais de recursos para que eles sejam mais estáveis, que venham assegurar a sua autonomia, quer financeira, quer administrativa, porque, como sabe, os juízes em Angola julgam com base no princípio da legalidade e também com base na sua consciência. Agora, podemos escrutinar determinadas decisões, podemos, no campo científico, poderemos avaliar se essas decisões respeitam ou não estes ditames. Mas muitas vezes aquilo que sai na opinião pública nem sempre é corolário daquilo que vem a ser efetivamente o direito. Não é muito fácil, obviamente, não é muito fácil convencer as pessoas de que perante uma decisão que está a decorrer em tribunal há ou não a concretização daquilo que vem a ser o resultado dos nossos comandos legais. Entretanto, como disse, os cidadãos devem respeitar. Mas não é só respeitar por respeitar. Os cidadãos devem respeitar a norma porque também sentem que, efetivamente, esta mesma norma vem salvaguardar os interesses da maioria. Isto, para mim, é essencial e que nós devemos olhar para os desafios que temos com eles de ver. Esgotou o tempo, Tito. Esgotou o tempo. Obrigado. Obrigado. Eu faço umas paragens assim de um segundo para vocês aplaudirem, vocês não percebem. Mas a réplica, não? 2 minutos e 30 segundos para a réplica. Tito, eu admiro, e a sério, mas é uma admiração profunda dessa tua capacidade. A pergunta foi: a justiça e, por conseguinte, os tribunais têm funcionado como pilar da democracia desde a independência, e tu disseste sim. E depois apresentas uma série de desafios que uma pessoa diz, ele quis dizer sim ou não. Tito, repare, está a perguntar desde a independência. Nós fomos um sistema de partido único até 2002. Como é que a justiça naquela altura era pilar da democracia? Até 92. Diga? Partido único até 92. Sim, 92 em seguida, mas Angola não começou em 92. Angola começou... Tito, vai ter tempo para a réplica. Eu vou oferecer mais 10 segundos ao Sérgio, infelizmente. Vai ter tempo para a réplica. Tito, está a ver? É essa capacidade em que tu dizes à vontadíssima, sim ou não, mas depois quando contra-argumentas é claramente... pões em causa tudo o que disseste. Eu confesso que, Tito, tenho que te dar os parabéns, porque isso é um nível... Não, amigo, desculpa, Tito é meu amigo. Só não quero que interpretas isso... Não, somos muito amigos. Não interpretas isso como um ataque pessoal, mas é realmente isto que me surpreende. Como uma pergunta tão clara, que é a justiça e, por conseguinte, os tribunais têm funcionado como pilares da democracia desde a independência. Não, nós tivemos uma fase em que havia os tribunais populares, em que era um sistema de partido único, e claro que a missão da justiça naquela altura não era, nem de longe nem de perto, um pilar da democracia. Nos últimos tempos, até melhor do que eu, o Tito, por força da sua profissão de advogado, elencou aqui uma série de desafios que são claríssimos, né? E depois há dados que até são oficiais. Nós temos... para cada 100 mil habitantes temos 100 juízes. Significa que o acesso não serve para todos. Nem todos têm acesso aos tribunais. O Tito falou da morosidade processual. O Tito, tal como eu, por outras palavras, também reconheceu o facto de existir os atrasos de morosidade processual, a justiça que chega tardia, né?
Então, Tito, em que é que nós divergimos aqui? Esta é a minha grande questão. E é aqui em todas as outras questões. Eu entendo, eu compreendo o jogo que se faz e bate-se umas palmas, ficamos todos entusiasmados, mas no essencial você está a dizer. Tem 10 segundos para concluir. Está uma clara contradição com aquilo que acaba de dizer. E tem sido sempre assim. Não entendo. Okay. Obrigado, Sérgio. Mas aí está. Obrigado, Sérgio. Bom. Tito, só um minuto para acertarmos o cronômetro e para com justiça te dar 2 minutos e 30. Mas aí está. Há um provérbio que diz que quando temos um machado, o machado esquece, mas a árvore não. Dito de outro modo, eu não posso fazer uma avaliação rigorosa do sistema de justiça de 75 a 92 e não olhar para 92 a 2025 que nós estamos. Se eu olho para o geral, obviamente não vou dizer que está tudo mal, porque de 75 a 92 estávamos num regime de Estado único. Daí eu dizer que sim, reconheço que é um pilar fundamental e vou elencando quais são as dificuldades que efetivamente o sistema vive. Agora, podia-se dizer que podemos fazer a diferenciação. Uma coisa é de 75 a 92, outra coisa é de 92 ao que vemos atual. Ou seja, nós temos que ser aqui uma questão que nós temos que chamar uma questão de humildade científica e honestidade intelectual. Respeitar o tempo. Mesmo no período compreendido de 75 a 92, havia algumas decisões, para quem estuda essas matérias com alguma profundidade, havia algumas decisões que eram contra o status quo, mas foram tomadas. Havia decisões que eram contra o status quo e foram tomadas. Agora, será que uma árvore afeta a floresta? Não. Eu tenho que olhar para o sistema como um todo, não num caso em concreto, para poder ter a capacidade de avaliar. Daquilo que nós... E se nós pegarmos, já que é importante olhar para o período de multipartidarismo, que é 92 a 2025, que nós estamos a ver agora, eu digo que sim, há muitos desafios. Estamos todos conscientes disso. Mas eu ainda assim encaro a justiça como um pilar fundamental para o Estado de Direito Democrático. Há desafios. Desde termos um sistema legal, um sistema, não é normas separadas, um sistema legal que as pessoas conheçam, daí chamar a colação a ideia de mais cultura jurídica e também a questão da morosidade processual. Nós temos sim de evoluir para um sistema em que tenhamos mínimos possíveis de morosidade processual, porque isto afeta significativamente a vida das famílias e a vida das empresas. É um desafio de todos nós, desde os juízes, os procuradores, os advogados e a nós cidadãos, que somos os primeiros que vamos despoletar para que perante um caso em concreto queremos que o nosso direito seja efetivamente salvaguardado. Eu não consigo olhar e dizer assim, não, de 75 a 92 não havia direito. Está concluído com 5 segundos pela interrupção. Está concluído. Olha, nós na verdade esgotamos o nosso tempo, que é 1h e 30 minutos, mas se vocês permitirem, temos uma quinta pergunta, obviamente também vou pedir aqui à plateia se permitir. Se permitem, mais uma questão? Sim, vamos a isso. Vamos à vontade. Sérgio Tito, sim senhora, a plateia, sim senhora, muito certíssimo. 2 minutos e 30 segundos, ou fazemos um de 5? 2 minutos e 30, né? 2 minutos e 30 para fechar, sem direito à réplica, então. Sejam pragmáticos nas vossas respostas. É a quinta pergunta, vocês dominam. A questão é, a história oficial da independência é contada de forma justa e plural? Essa questão o Tito disse que sim e o Sérgio disse que não. Agora eu vou inverter, Tito vai começar a responder. Por que sim? Eu, Sérgio? Sim. A questão é, a história oficial da independência é contada de forma justa e plural? Respondeste-nos que sim. Por que sim? Sim, respondi que sim, justamente porque há um princípio que diz que quem conta a história são os vencedores. Mas eu não gosto de seguir esse princípio, porque nem sempre os vencedores têm razão. Há outro que nos diz que aquele povo que esquece a sua história corre o grande perigo de ter de voltar a repeti-la. E há factos em concreto da nossa história que nós não gostaríamos que se repetissem, né? Porque, como disse, ao historiador compete narrar os factos e nunca distorcer. Então, aquilo que tem sido divulgado, ensinado desde a nossa tenra idade é que, infelizmente, existiram alguns autores que, enquanto alguns criam uma Angola muito voltada para o crescimento e desenvolvimento econômico, a satisfação dos interesses, dos direitos e liberdades fundamentais, outros estavam ocupados em lutar
pelo poder. Então, mas para mim, isto hoje em dia não importa muito. Para mim, o fundamental é a história compete aos historiadores e a nós, como jovens e donos do nosso próprio destino, compete olhar para o que temos hoje e com a devida ambição, com as tecnologias e principalmente com vontade, o que é que nós vamos fazer com essa história que é inegável e como é que nós vamos concretizar isso na vida das famílias e na vida das empresas. O ideal é, nós temos que ter a honestidade intelectual de ver aquilo que efetivamente foi feito. Do ponto de vista histórico, muita gente cometeu erros, é verdade, mas onde estamos hoje, onde queremos ir, de onde é que nós viemos, onde é que estamos hoje e aonde é que nós queremos ir. Nós queremos ir para uma Angola onde tenhamos mais igualdade de oportunidades. Queremos ir para uma Angola onde impere a justiça social. Queremos ir para uma Angola onde exista a justiça social, queremos um país cada vez mais inclusivo. Se nós queremos um país cada vez mais inclusivo, devemos ver em que pilares deve assentar esta inclusão. O que é que estamos a fazer hoje? O que é que estamos a fazer hoje para conseguirmos ter a Angola que nós efetivamente queremos? Eu penso que isto aqui é que vai jogar um papel importante, não só da parte dos partidos políticos, mas como das próprias instituições e também dos cidadãos. Então, olhando para isso, eu digo sempre, nós devemos sempre defender Angola e colocar Angola no topo das nossas prioridades. Obrigado, Tito. Eu vou fazer a mesma pergunta ao Sérgio e vou querer saber os argumentos, porque é que o Sérgio acha que essa história, ao longo de 50 anos, não tem sido contada de forma justa e plural. Cada vez sempre admirando-te, Tito. Porque a pergunta foi: a história oficial da independência é contada de forma justa e plural? O Tito disse: sim, é contada de forma justa e plural. E, contrariamente ao Tito, eu digo que não. Eu acho que a nossa história foi sequestrada por uma narrativa única. E vou dar exemplos concretos. Tive a felicidade, foi um prazer enorme, fui convidado quando o presidente João Lourenço tomou o poder como presidente do MPLA. Foi uma cerimônia apoteose e tinha um cartaz dizendo, felicitando o presidente por ser o terceiro presidente do MPLA. No seu discurso, eu acho que foi um ato muito bom, o presidente disse: eu não sou o terceiro, eu sou o quinto. Quem contou a história? O que aconteceu com os outros dois? Tinham sido perdedores. Aquilo eram os vencedores. Tito, sejamos honestos, Tito, e sejamos claros. Até que os leões tenham os seus próprios historiadores, a história da caça vai glorificar sempre os caçadores. Eu sou da geração que estudou na Angola Independência. Nos manuais escolares, até bem pouco tempo, não se falava de outros movimentos que também lutaram pela independência, de outras figuras. E muitos deles eram apresentados de forma satírica, como simples fantoches e tal. Muitos atos foram omitidos. Pessoas como Viriato da Cruz, pessoas como Joaquim Pinto de Andrade, que deveriam, e felizmente, ainda bem que foram resgatados, hoje ocupam páginas centrais da história do movimento, que até tu fazes parte do MPLA, um partido com a dimensão que tem, durante muito tempo estiveram nas notas de rodapé. Nem sequer lugar tinham nas notas de rodapé dos livros de história desse partido. Então, isto para dizer, Tito, que infelizmente, pode ser que agora queiramos corrigir isso. A nossa história é como uma aguarela que foi pintada só com uma cor. A cor dos vencedores. Competiu eles contarem a história e contaram a narrativa que têm. Muitos de nós, e acredito que se houver... E isso não é uma questão de historiadores ou não, é uma questão de cidadãos. Estamos a falar da história do país. Deita esse exemplo concreto para dizer que aconteceu com o país, mas aconteceu também com um dos grandes movimentos que lutou para a independência, que é o MPLA. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Tito. Chegamos assim então ao final da nossa terceira edição do Dia D. Há 12 episódios anteriores na página, uma na página do Goza Aqui ou as duas na do Mudei? Goza Aqui, Mudei. Nas duas páginas, então vocês podem assistir. O nosso primeiro episódio discutimos combustíveis, preços e protestos.
O segundo episódio discutimos a lei orgânica sobre as eleições e hoje eu vou pedir uma salva de palmas muito grande para estes dois convidados que tiveram a oportunidade de discutir os 50 anos de independência. Subscrevam o canal do Mudei, subscrevam o canal do Gozo Aqui e subscrevam também o canal do Diarabi, o filho da... Ok, obrigado.